Amém, amém. Glória a Deus por mais um dia, né? Hoje, dia 8 de maio, nosso oitavo dia aí do nosso mês de maio. Pela graça e pela misericórdia do Senhor, chegamos até aqui. E nós vamos à leitura, então, do nosso capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo nosso, nós estamos no desafio da leitura da Bíblia inteira, né? Porém, nós começamos do Novo Testamento, tá? Comecei no dia 1º de maio e hoje, dia 8, coincide aí com o nosso capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Outra coisa, a versão que eu estou lendo é a versão NVI, tá? Às vezes você conhece já esse texto, mas talvez por uma outra tradução, outras frases, né, que vai, quando eu for ler aqui, talvez você identifique, mas já viu de outras formas. Então a nossa versão é a versão NVI, tá? Caso você queira adquirir sua versão, tem um link na descrição e também da nossa Bíblia, nessa versão, que é a minha Bíblia Guerreira que me acompanha, a versão NVI, para você estar adquirindo. Amém? Então vamos à nossa leitura do capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: Digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá como você creu, e assim acontecerá. Amém. Na mesma hora, o servo foi curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para atravessar para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos
sepultem os seus próprios mortos. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: Se nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos. Então lhes disse: Vão. Eles saíram e entraram nos porcos. E toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Amém? E aqui finaliza então o nosso capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Amém? Contando aqui sobre a cura do leproso, o centurião que demonstra fé, né? O poder de Jesus sobre demônios e doenças, e Jesus acalma a tempestade e a cura dos endemoniados. Amém? Glória a Deus. Aqui finaliza o nosso capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Você que me acompanhou até aqui, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E que, se Ele nos permitir, que amanhã estejamos juntos com mais um capítulo do Evangelho de Mateus. Amém? Glória a Deus, um forte abraço e até mais.